para dar continuidade à nossa tarde de quarta-feira, vem aí lançamento de livro, um livro de poesias, Muito Além das Palavras. Livro de autoria da Maria Isabel, que é estudante da Rede Pública de Ensino e veio acompanhada da professora Simara Fernandes. Muito boa tarde, Maria Isabel. Muito boa tarde, Simara. Muito boa tarde. Simara, que inclusive esteve aqui na semana passada trazendo também outros estudantes, né? Simara está tendo aí um destaque na Rede Pública de Ensino. Como é que começou a sua história com a educação, Simara? Minha história com a educação começou lá em 2004, um ano depois que eu tinha entrado no curso de letras. Até a princípio eu não tinha essa ânsia de ser professora, eu não tinha esse plano, né, de ser professora, mas as coisas foram acontecendo à medida que eu entrei no mundo das letras também. Lá em 2000, né, quando eu publiquei meu primeiro folheto de poemas também, eu fui meio que, da mesma forma que Isabel, fui meio que descoberta também, terminando o ensino médio. Então eu fui tomando gosto pelo mundo das letras e em 2003 eu entrei no curso de letras, em 2004 eu entrei para a educação. Comecei como professora polivalente, né, dando aula para crianças de 7 anos, era uma turma à época, primeira série, né? Hoje é segundo ano, porque houve mudança na nomenclatura. E daí, então, terminei o curso de letras, continuei na educação. Esse ano, inclusive, está fazendo 20 anos, eu estou fazendo 20 anos de educação. De 2013 para cá, na Rede Pública Estadual de Ensino. E já colhendo bons frutos. Graças a Deus. No caso Graças da a Deus. Maria Isabel, que vem trazendo hoje, nessa primeira obra, Muito Além das Palavras. Por que você resolveu lançar um livro, escrever um livro? Bom, eu nunca me imaginei sendo escritora profissional, né? Então, eu nunca cheguei a pensar que um dia eu poderia escrever um livro. Eu nunca tive esse desejo, né? Mas em um dia simples, né, da semana, em que eu estava tendo aula com Simara, né, de língua portuguesa, meus amigos, eles me incentivaram a mostrar, né, os poemas que eu já tinha escrito, né, me incentivaram a mostrar para ela ver o que achava, já que ela era escritora e entendia, né, do assunto. Aí eu entreguei para ela, depois de um tempo, né, ela falou sobre as oportunidades que eu teria, né, em relação ao edital da Lei Paulo Gustavo. E a partir daí, né, eu decidi, junto com Simara, né, escrever esse livro com o apoio dos meus pais e está aqui hoje, né, o livro de poesias. E você lembra o primeiro poema que você escreveu? Olha, lembrar assim, eu não lembro o primeiro, mas eu acredito que foi o tempo. E o que é que te inspira a escrever, Isabel? Os momentos que eu vivo e os momentos ao meu redor, as pessoas à minha volta, né? Se eu passo por algum momento difícil, eu aproveito para me inspirar neles e escrever. Se eu passo por algum momento alegre, eu também me inspiro neles e escrevo também sobre. Simara, quando ela chegou para você, quando a aluna chega e... professora, olha aqui, eu tenho esses poemas, o que é que você acha? Como é que foi esse momento? Ela chegou, me entregou os manuscritos, né, em sala de aula, num dia, como ela disse, um dia corriqueiro de aula de língua portuguesa, eu sou professora de língua portuguesa. E quando eu vi aqueles manuscritos, isso me remeteu a 20 e poucos anos atrás, que foi quando eu também estava nesse mesmo contexto que ela, né? E, assim, ela tem uma forma de ver o mundo, assim, de ver a poesia, como eu vejo também. Eu tenho esse lado de me ver dentro da poesia, mas também eu sou muito observadora da realidade. Então, isso me conquistou, né? Como leitora, como escritora, como professora, e como alguém que vê na poesia feita por um adolescente uma forma de chegar também nos outros adolescentes. Porque o legal da coisa é você pegar os jovens escritores, porque eles estão vivendo no contexto dos jovens também, né? Porque a gente sabe que a gente tem uma dificuldade muito grande com relação à leitura. Nós, professores de língua portuguesa, sabemos a dificuldade que é fazer o jovem ler hoje. Então, quando você tem um escritor jovem, ele naturalmente pode atrair um público jovem também. E o muito interessante da escrita de Isabel é porque Isabel ela tem uma espiritualidade cristã, evangélica,
E ela tem uma linguagem muito doce com relação... Ela traz um Deus para a gente muito puro, muito misericordioso. E eu acho que o público jovem, ele está precisando também desse Deus que chegue e seja... que ampare, entendeu? Porque o mundo está cheio de contradições, uma confusão na mente dos jovens. Não só dos jovens, mas principalmente deles. Porque quando eu vejo uma pessoa como Isabel, que já escreve, eu imagino que ela pode chegar nesse público jovem, que é o público que a gente quer conquistar na sala de aula, esse público leitor. A gente está nesse processo de formação de leitores. Então, eu vi essa possibilidade, né? Quando eu vi que ela tinha uma escrita própria, eu disse: Isabel, você já pensou em publicar os seus poemas? Ela não via essa possibilidade, porque na época que eu tinha a idade de Isabel, que eu também escrevia, era bem mais difícil para mim naquela época, porque não existiam nem as leis de incentivo, como já existe a Lei Paulo Gustavo, como ela falou, entre outras leis de incentivo, que estão dando abertura aos artistas de um modo geral, não só aos escritores, não só na literatura. Na época era bem mais difícil, há 25 anos atrás. Mas eu também não sabia como chegar nas outras pessoas. Eu queria, mas eu não sabia como, né? Então, quando eu vi o material dela, eu disse: você tem vontade de publicar isso? Você tem vontade de publicar seu material? Ela disse: eu tenho, né, meu? Mas como seria isso? Não sabia como. Mas como professora, como uma escritora que já tem trabalho publicado, que tem acesso às leis de incentivo, que também é produtora cultural, a gente sabia como tentar, pelo menos. Então, vamos tentar. Foi quando aconteceu da abertura do edital da Lei Paulo Gustavo, através da Prefeitura Municipal de Mossoró. E aí foi quando eu conversei com elas: eu posso produzir o projeto do seu livro, inscrever na Lei Paulo Gustavo? Sim, tive o aval, fiz o projeto, anexei os originais e, graças a Deus, muito além das palavras, está aqui na mão dela. Sim. E a partir de sábado na mão de muitos leitores, se Deus quiser. Isabel, e a sua história com a literatura no sentido dos livros e das obras que você consome? O que é que você costuma ler? Olha, eu vou ser bem sincera. Antes do livro, eu nunca fui leitora, realmente, assim. Eu agora, depois do livro, eu me interesso, mas assim, em relação a ler em si, eu não ando assim lendo muito, sabe, consumindo muitas obras, mas depois do meu livro, eu me interesso mais em buscar conhecer. Uma peculiaridade, né? Porque geralmente quem escreve, assim, costuma ler bastante. E o que é que você achou difícil, assim, para reunir todos os poemas, reunir todas as obras e transformar no livro? Bom, difícil, eu acredito que não tem muita dificuldade, já que Simária, ela me ajudou praticamente com tudo. Mas em relação aos poemas, né, em si, o que eu achei, assim, difícil foi em relação a escrever sobre o que eu sentia, assim, naqueles momentos, sabe? Naqueles momentos difíceis, alegres, tristes. Eu tive mais dificuldade, assim, né, às vezes, em encontrar, assim, palavras para descrever o que eu estava sentindo, né, no momento. Mas, em relação a todos os poemas em si, eu não tive muita dificuldade. Teve, na época, né, que a gente estava montando tudo para eu entregar para a Simária e ela escrever, né, o meu livro. A minha dificuldade foi para escrever um monte de poemas assim em pouco tempo, para ela conseguir entregar e escrever no tempo que foi dado. Essa situação como um todo faz a gente reafirmar aquela teclinha, aquela ideia de o quanto é importante ter pessoas que levem para dentro das escolas os projetos, as leis de incentivo, falar sobre isso, porque nas escolas nós temos jovens autores, jovens que estão ali no audiovisual, como o rapaz que veio aqui naquele dia. Depois eu fui até stalkear lá o Instagram dele, porque achei fantástico o trabalho dele. Tem gente que está cantando, tem gente que está desenhando, pintando, e que muitas vezes esses jovens, eles não têm o conhecimento, não sabem dessas leis e desses editais. Por isso que é tão importante também que a produção cultural da cidade leve momentos de palestras, sei lá, de discussões sobre esses projetos para a sala de aula, não é, Simara? É, sim. A produção cultural, ela é muito importante para o artista, porque
O artista, ele tem o seu produto, sua matéria-prima, que é a sua arte, seja literária, seja musical, seja de audiovisual, mas é o produtor cultural que finaliza o projeto para que ele esteja hábil a ser analisado por uma comissão julgadora de uma lei de incentivo, né? Porque, na verdade, para você entender uma lei de incentivo, é uma leitura densa, né? Um edital tem uma linguagem jurídica, então tem todos os parâmetros que têm que ser obedecidos, tem as contrapartidas que têm que ser ofertadas, de acordo com os trâmites do edital. Então, tudo isso é necessário que tenha uma produção cultural. A escola, de um modo geral, ela é o grande garimpo, né? É lá onde estão os talentos de forma, vamos dizer assim, não dizer de forma bruta, mas bruta no melhor sentido da palavra, a serem trabalhados, né? Então, encontrar esses talentos dentro das escolas, transformá-los em artistas profissionais, é trazer uma nova safra de fazedores de cultura para a cidade, para o estado, para o país, né? Pessoas como Isabel e outros como os meninos que vieram na semana passada lá da Escola Birã, que estão com sangue novo, né? Que querem... Muitas ideias, muitas, olha, é uma coisa fermentando de ideias, né? O tempo todo, muitas ideias. Aquele projeto que nós fizemos, eu praticamente só incrível, porque eles criaram tudo, o roteiro, a sequência de imagens, tudo. No caso de Isabel, quando ela chegou para mim, ela já vinha com material, ela já sabe o que ela quer, do que ela quer falar. Ela já tem ideia do que quer dizer para a humanidade, né? O que precisou foi só reunir e organizar os poemas. Quando ela fala assim, não, porque eu tive que escrever muito, porque ela tinha um material poético, mas que ainda não tinha uma formatação de livro. Então, nós precisamos agregar mais textos. Então, foi preciso produzir mais textos, não é, Bel? Para agregar nessa formatação de livro. E o melhor da produção cultural é porque a gente pega um trabalho desse e transforma num livro profissional, que tem todo um trabalho de editora. Nós contamos com a editora Offset de Natal, que é considerada uma das melhores do estado. Muitos escritores profissionais já de renome, eles publicam através da editora Offset. Então, assim, nós tivemos também esse cuidado. Quando eu tomei conhecimento do material de Isabel, aí foi quando eu conversei com o César Guimarães, que é o produtor executivo da Cunha Produções, que é a empresa de produção cultural também, que produz o meu trabalho, entre outros tantos artistas da cidade. E disse, ó, vamos pegar esse material e vamos inscrever na lei. O edital tinha acabado de abrir na época, outubro do ano passado. E vamos inscrever e vamos ver a possibilidade de conseguir, através da lei, publicar esse trabalho. E outra, Isabel, ela ficou classificada dentro das vagas na categoria literatura, concorrendo com escritores já renomados da cidade. O que é que isso nos traz como... O que é que a gente pode compreender? Que conclusão a gente chega? Que ela tem um trabalho que tem, sim, tem um viés artístico, tem a sua importância literária. Por quê? Foram ao todo 17 trabalhos inscritos, foram 4 premiados e ela ficou entre os 4. Então, quer dizer, tem um potencial literário. Então, olha só como é importante o trabalho da produção cultural em pegar esses talentos, sobretudo dentro das escolas, e encaixar dentro desses editais de lei de incentivo, dando oportunidade a esses jovens e novos talentos da cidade, do estado, enfim. Exatamente. Como é que vai ser o lançamento no sábado? Como é que vai ser esse momento? Bom, dia 30, né, no sábado, às 8h30, a gente dará início a um dia muito marcante para mim, né? Um dia assim que eu nunca imaginei que eu iria viver. E a gente vai começar com a abertura, depois a gente vai ter um momento, né, com Simara, depois comigo falando, né, sobre o livro, falando sobre a minha história, um momento com os meus pais e teremos, né, convidados especiais, convidados da família, amigos, né, professores meus, que já foram meus professores. E será um momento assim muito, muito, muito inesquecível. E estaremos também, depois, né, de todas as falas, de todas as falas minhas, de Simara, dos meus pais, a gente estará, né, tendo uma sessão assim, de autógrafos
onde vai ter a venda dos livros e os autógrafos junto com fotos também. Isabel, e como foi a reação dos seus amigos, aqueles amigos lá que incentivavam você a mostrar os poemas, né, para sua professora? E quando você falou para eles que o projeto deu certo, que o livro ia sair, que vai ter o lançamento, qual foi a reação? Quando eu soube, né, que o meu livro tinha sido aprovado, eu fiquei muito feliz, fui logo contar. E eles também já estavam assim ansiosos, né? Acredito que mais do que eu. E eles ficaram muito felizes quando eu contei que foi aprovado. E em relação ao lançamento do livro, né, eles sempre estão comigo assim, sempre estão felizes junto comigo. Então, eles sempre estão torcendo por mim. E quando eu contei sobre o lançamento e tudo, eles também, né, ficaram muito animados. Excelente. E esse convite do lançamento, ele está aberto também aos nossos telespectadores, ou não? Com certeza. Dia 30 de novembro, né? Todas as pessoas aqui que estão nos ouvindo, né, nos assistindo, estão convidadas a participarem, né, desse grande dia que será inesquecível para mim e também para cada pessoa que irá assistir. Então, eu convido a você, sua família, seus amigos, venham participar, né, desse dia, venham conhecer o que há muito além das palavras e eu sei que será uma manhã muito edificante, que mudará a vida de muitas pessoas, assim como mudará a minha também. E as redes sociais, o Instagram, para a gente acompanhar, porque eu aposto que esse vai ser só o primeiro, vem outros lançamentos, né? Com certeza. Né, meu Instagram, né, Maria Santos 14, né? Tem o de Simária Fernandes também, que, né, a gente está sempre atualizando, né, em relação ao livro e se vier mais um, que eu acredito que virá, a gente também já estará atualizando, todo mundo. Tá ótimo. Muito obrigada, Maria Isabel. Parabéns aí, que seja o primeiro Obrigada. de muitos e muitos outros livros aí na sua jornada. Muito obrigada, Simária, e parabéns também pelo trabalho que você vem fazendo aí na Gostaria educação. de, inclusive, fazer alguns agradecimentos, né? Primeiro, agradecer a Deus por esse momento maravilhoso, Ele que quem nos permite tudo isso e tudo é por Ele e, né? E através dele. Agradecer a Isabel, porque, na verdade, ela que me deu uma oportunidade, que foi ela que chegou com o material para mim. Então, eu considero que eu que tive a oportunidade, né, de conhecer uma nova escritora, né, de repente, produzir esse trabalho e trazer esse livro. Agradecer a toda a equipe da Escola Estadual 30 de Setembro, que foi onde tudo começou, né, Bel? Sim. Ela que hoje é aluna da Escola Hermógenes, mas ele estudou todo o ensino fundamental, não foi, Bel? Foi, desde o 6º ao 9º. Desde o 6º ao 9º ano na Escola Estadual 30 de Setembro. Lembrando que o lançamento vai acontecer no CAIC do Abolição 4, onde funciona a escola, 30 de setembro, a partir das 8h30 da manhã. Todo mundo convidado, é aberto ao público, certo, gente? Venham conhecer o que existe além das palavras, né? Agradecer a vocês, a TCM, a você, por esse espaço. Mais um projeto que começou em sala de aula e está aqui ganhando espaço na TCM com vocês. Eu agradeço demais, em nome de toda a equipe do 30 de setembro, em nome de Isabel. E o primeiro de muitos, né, Bel? Se Com Deus certeza. quiser. Com certeza. A seus pais também, né, que estão aqui conosco, Sim. né? Os pais de Bel vieram acompanhá-la também. Um beijo enorme, agradecer a eles também. E parabenizar, porque, acima de tudo, eu quero até finalizar minha fala dizendo o seguinte. Quando a gente tem a família trabalhando junto com a escola, não tem erro. Não tem aluno ruim, não tem aluno problemático. Então, assim, essa união da família com a escola ela é essencial para o sucesso de um aluno, porque Isabel é fruto do conjunto, família e escola. Uma família que cuida dos seus filhos, com certeza vai ter filhos de sucesso no futuro. E o futuro de Bel já começou. E, ó, eu quero também reforçar aqui que a gente está de portas abertas, seja qual for a escola, qual for o teor, lançamento, entra no clima, adora receber esses momentos, tá? Então, voltem mais vezes, Isabel, seja sempre bem-vinda.